Então vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma lei poderosa que rege o mundo das finanças. Uma lei que, se bem usada, pode colocar o dinheiro para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Pensa comigo. E se o dinheiro não precisasse dormir? E se ele pudesse gerar mais e mais valor a cada segundo, todos os dias, mesmo enquanto a gente descansa? Parece coisa de filme, né? Mas a verdade, isso não é ficção. É uma possibilidade bem real. O que acontece é que existe uma lei silenciosa, quase invisível, que está sempre operando por trás dos planos na criação de riqueza. Ela não faz barulho, não chama atenção, mas os efeitos dela são transformadores. A grande verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nem perceber que essa lei existe, mas uma pequena minoria entende e usa essa lei como a principal ferramenta para construir independência financeira. Toda a diferença está em dominar essa força. Vamos então para a nossa seção 1, a lei silenciosa da riqueza. É aqui que a gente vai entender o princípio fundamental que separa o esforço sem fim da verdadeira liberdade financeira. Para entender isso, pensa assim. Dinheiro parado é como um lago estagnado. Com o tempo, ele perde valor, fica obsoleto. Agora, o dinheiro em movimento é como um rio poderoso. Ele não só flui, como ganha força, velocidade e impulso cada vez maior. Seção 2. O funcionário que nunca dorme. Chegou a hora da gente dar um nome para essa lei e conhecer o que seria, sem dúvidas, o funcionário perfeito. O nome técnico é juros compostos. Mas olha, esquece a matemática por um instante. Pensa neles como o funcionário dos sonhos. Ele trabalha 24 horas e 7 dias por semana, não tira férias, não fica doente. E o mais incrível de tudo, a produtividade dele aumenta a cada dia que passa. Na prática, isso funciona como o famoso efeito bola de neve. Primeiro, o dinheiro inicial começa a trabalhar. Depois, os lucros que ele gera também entram no jogo e começam a trabalhar. E é exatamente aí que a mágica acontece. O crescimento acelera de um jeito que cria um impulso exponencial. Seção 3. As regras da multiplicação. Tá, mas como a gente ativa essa lei? Para isso, existem algumas regras fundamentais. A primeira regra pode até parecer estranha. Consistência é muito mais poderosa do que quantidade. Muita gente acha que precisa de um monte de dinheiro para começar, mas isso é um mito. Investir R$ 30 todo santo mês sem falhar gera um resultado muito maior no longo prazo do que um único investimento grande. O segredo está na repetição, no hábito. E para garantir essa consistência, é preciso uma virada de chave na mentalidade. O pagamento mais crucial de cada mês não é o aluguel, não são as contas, é o pagamento para a versão do futuro de cada um de nós. Olha só como a maioria das pessoas organiza as finanças. O dinheiro entra, paga-se as contas, os gastos do dia a dia, as dívidas, e só então, se sobrar alguma coisinha, pensa-se em guardar ou investir. Nesse cenário, a multiplicação fica só com as migalhas. E aqui está a grande virada. No orçamento da riqueza, a primeira fatia do bolo vai para o próprio futuro. Assim que o dinheiro entra, a primeira ação é separar uma parte para multiplicação. Isso vira uma prioridade absoluta, não uma opção. O resto todo se ajusta ao que sobrou. E a terceira regra é talvez a mais difícil: paciência. A multiplicação do dinheiro é como cultivar uma árvore. Não dá para forçar o crescimento. A gente planta a semente, rega com consistência e dá tempo para as raízes se aprofundarem e a árvore crescer. Tentar apressar o processo só destrói o resultado. Seção 4. Colocando o dinheiro para trabalhar certo. Mas como colocar isso em prática hoje mesmo? A sugestão é criar um hábito muito simples: o ritual de 10 segundos. Sempre que receber qualquer dinheiro, não importa o valor, antes de fazer qualquer outra coisa, transfira uma parte para uma conta separada, uma conta dedicada ao crescimento. O valor inicial é o que menos importa. O que importa de verdade é criar o padrão mental de um investidor. Só que, ao tentar fazer isso, a gente esbarra no maior obstáculo de todos: o sabotador interno. É aquela vozinha que fala: começa mês que vem, ou isso é muito pouco para fazer diferença.
É a procrastinação, o medo e a dúvida falando mais alto. E como vencer esse sabotador? Tirando a decisão das nossas mãos. A solução é simples: automatizar. É programar transferências automáticas todo mês para essa conta de crescimento. Desse jeito, mesmo quando a força de vontade falha, o sistema continua trabalhando, protegendo o plano de nós mesmos. E vale sempre lembrar, não existe valor pequeno demais para começar. Uma semente é minúscula, mas carrega dentro de si o potencial para uma árvore gigante. O fator mais crítico não é o tamanho da semente, mas quão cedo ela é plantada. O tempo é o maior aliado que se pode ter. Seção 5. Riqueza como consequência. Quando combinamos todos esses princípios, acontece uma mudança fundamental na nossa perspectiva. A riqueza deixa de ser um objetivo distante, uma luta, quem sabe um dia. Ela se torna uma consequência inevitável de um sistema bem ajustado. É simplesmente o resultado natural de colocar a lei da multiplicação para trabalhar a nosso favor. A jornada é assim. No começo, é só uma semente plantada. Com o tempo, as raízes vão se firmando, mesmo que a mudança não seja tão visível na superfície. E lá na frente, no futuro, a gente colhe os frutos. Uma árvore robusta que oferece sombra e segurança. Para encerrar, fica aqui uma reflexão. Cada real que a gente tem pode ser visto como um soldado num exército. A grande questão é: esse exército está disperso, sem rumo, ou está organizado com uma estratégia clara, marchando para a vitória? A organização desse exército depende inteiramente de quem o comanda. Se você entendeu a lei da multiplicação, agora precisa se inscrever no canal para aprender a dominar a produtividade silenciosa, o motor que impulsiona toda a sua vida financeira. Clique no episódio 5, onde eu vou revelar como trabalhar em silêncio e crescer 10 vezes mais que a média.